Bom dia, gente bonita. Que bom encontrar vocês nesse retorno aí de pós-Semana Santa, feriadão, e a gente poder estar juntos, né? Estarmos juntos em comunidade, celebrando o testemunho de Jesus. Eu espero que esteja tudo bem com você e com os seus, mas se não estiver bem, a gente está aqui na casa de Deus, que é lugar de misericórdia. Na casa de Deus, que é lugar de oração. Essa casa, Jesus vai dizer, essa casa é a casa de oração. É um lugar para acolher aquilo que você traz. O que é que você trouxe aí no seu coração? Quais são as tuas demandas? Quais são as tuas expectativas? Quais são os teus desejos? O que é que te atravessou durante esse tempo? Então, é casa de oração, não é porque as coisas vão acontecer magicamente. Não. É casa de oração porque é um lugar onde a gente depura o nosso coração. É casa de oração porque a gente tem a possibilidade de enxergar como é que está a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa caminhada. É casa de oração porque também vai acolher as nossas lágrimas, e as nossas lágrimas, elas contam as nossas histórias. As nossas lágrimas vão dizer qual o percurso que a gente atravessou e caminhou diante da vida. É casa de oração porque, de certa maneira, você não precisa nem falar, não precisa nem dizer, basta estar, basta encontrar-se, basta sentir-se como uma presença. Seja presente. Por isso que é casa de oração. É casa de oração para isso. Então, que esse tempo aqui seja um tempo que você também descalce. É uma imagem bonita da experiência de Moisés, quando ele enxerga algo misterioso na sarça, mas cá entre nós, seria muito comum uma sarça queimando em meio ao deserto, né? Então, diante daquilo que ele se surpreende, daquela imagem, e aí ele sente no coração que é preciso descalçar as sandálias. Não porque o solo se torna sagrado, porque sagrado era a presença dele. Sagrado era a vida dele. A vida dele era sagrada, assim como é sagrada a vida de vocês, a nossa vida. Então, porque é sagrada a nossa vida, esse lugar se torna casa de oração, se torna sagrada. Você quer ficar em pé comigo nesse instante? Feche os teus olhos. Que esse tempo que você decidiu estar aqui em comunidade, com amigos e amigas, seja um tempo que te acolha com tudo aquilo que você é, com os sentimentos mais difusos, mais contraditórios, com as sensações mais ambíguas, com angústia no peito, que te aperta, com as tuas dúvidas e incertezas. Que esse lugar possa ser um lugar onde a gente encontre boas respostas. Não respostas prontas sobre a vida, sobre a maneira com a qual a gente deva viver, como se fosse uma cartilha, como se fosse um roteiro, como se fosse um script. Não, é resposta diante daquilo que vale a pena. O que é que vale a pena a gente lutar? O que é que vale a pena a gente continuar a gastar os nossos sonhos, as nossas forças? O que é que vale a pena
pena a gente tocar ainda em frente? O que é essencial para a minha jornada, para que eu não me perca de mim mesmo, para que eu não se perca diante do outro, para que eu não deixe as culpas, as mágoas, os ressentimentos terem a última palavra? O que é que vale a pena para que a minha trajetória e a minha vida se torne assim? Dom, partilha, generosidade, solidariedade. O que é que vale a pena para que o meu testemunho seja um testemunho de afeto diante daquelas que estão à minha volta? É essa pergunta que deve brotar como fruto dessa pergunta, a resposta que precisa florescer dentro do nosso peito, do nosso coração, porque aqui é casa de oração. É casa que faz a gente pensar sobre o destino das nossas vidas. Não é uma casa mágica, não é uma casa de rituais que fazem com que a vida seja transformada num passe de mágica, não. É aprofundamento diante da nossa existência, é a coragem de enfrentar os nossos medos e de reinventar o nosso destino. Por isso aqui é casa de oração. Que esse tempo seja esse despertamento profundo, intenso, corajoso em nosso peito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Vamos encher esse lugar de louvor. Vamos com palmas, gratidão no coração, pela presença de Deus, pela presença dele que se faz todos os dias o mesmo. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu não temerei, não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja brilho nas estrelas, eu não temerei, não. As nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia. Nosso Deus é bom e Ele é por nós. Cante
Cante essa canção conosco. Vamos lembrar da bondade de Deus. Está sempre ali, está sempre presente. Para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom.
és fiel. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus e o Santo Monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Que lindeza. Podem sentar. Gratidão ao nosso grupo de música por pastorear o nosso coração com tantas canções, com tanta delicadeza. Que bom. Gente bonita, eu tenho 2 recadinhos. O primeiro é que domingo que vem é o quê? Isso. Domingo que vem é Santa Ceia. Nós temos o nosso café comunitário. Então, você não deixe de trazer algum item para a gente compor o nosso mesão que fica fora aqui do nosso auditório, para a gente ter esse momento de partilha, de comunhão, de encontro, de celebração. Então, domingo que vem, Santa Ceia, a gente acredita que é a grande celebração, né, da nossa espiritualidade, porque tem a ver com esse testemunho. A gente está no tempo pascal ainda, né? Passamos a Semana Santa, mas a Páscoa ela se inicia justamente no domingo da ressurreição, né? Porque é esse testemunho que a gente acredita, que nos atravessa, que nos inspira, a partir de uma vida que se devolve ao reencantamento da existência. A ressurreição é sobre isso. Então, a gente vai estar aqui através de uma memória da Eucaristia, do pão, do vinho, mas também com esse tempo de encontro, esse tempo de afetividade e fazendo com que a gente possa partilhar aquilo que a gente gosta tanto. O que é que você gosta de comer? É de bolo de milho? É de tapioca, né? A nossa famosíssima tapioca. Então faz o seguinte, o que você gosta de comer é o que você vai trazer domingo que vem, viu? É o seu compromisso, o nosso compromisso, para você partilhar o teu gosto, o teu sabor com os teus irmãos e com as tuas irmãs.
Tá certo? Gente, o nosso pastor Elienay, eu acho que ele está fazendo um exercício comigo, né? Mas o bichinho, bichinho, né? Bem cara nossa, né? O bichinho. Então, ele foi fazer um exame de rotina, porque como ele teve aquela infecção, né? E aí ele foi fazer um exame de rotina para saber se realmente a bactéria tinha sido realmente debelada, totalmente. E para a surpresa dele, e tristeza também, né? A bactéria ainda se encontra presente no organismo. E aí foi recomendado, né, uma terapêutica mais conservadora, onde ele vai ficar usando aí pelo menos os próximos 30 dias antibiótico, mas durante esses próximos 7 dias ficar mais reservado em casa. Ele está bem clinicamente. Ontem ele nos presenteou, a mim e o Márcio, né, porque ele tinha se programado para ir para o samba, né, quando o samba chama, do Paulinho da Viola, e eu e o Márcio fomos ontem, lá presenteado por ele, passei lá na casa dele, dei um abraço, ele está bem clinicamente, mas nesse domingo não estar conosco por conta disto. Era ele que ia trazer a reflexão, mas domingo que vem, na ceia, com certeza vai estar com a gente, e vai está nesse processo terapêutico, tomando esses antibióticos, ele está bem clinicamente, e para que realmente seja debelada por completo essa miserável bactéria, tá bom? Por isso que ele está ausente hoje. Vamos servir a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas? Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, eu queria que você separasse nesse instante. Esse é um movimento que a gente faz porque a gente acredita nesse lugar. Esse lugar é afetuoso, esse lugar é casa de oração, esse lugar partilha uma mensagem que é inspirada a partir do testemunho de Jesus. Esse lugar te atravessa. Esse lugar é uma casa para você. Esse lugar se torna uma porta aberta para que o teu coração seja devolvida ao encantamento da vida, da existência, inspirada no testemunho de Jesus. E esse lugar se compromete para que, a cada dia, a gente seja proclamação, anúncio do Evangelho. Então, como é que a gente faz? A gente precisa cuidar desse lugar. E a gente pode cuidar dele também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, que é uma maneira prática, pragmática e que faz parte da sociedade a qual a gente está inserido e vivendo. Então, você pode fazer a tua doação através do Pix, através do nosso diácono Cícero, que está ali, também é o nosso tesoureiro, te esperando para que você possa ter esse gesto, que é um gesto de solidariedade, de generosidade, é um gesto comprometido com esse lugar. Vamos orar? Deus, nós apresentamos os nossos dízimos e as nossas ofertas como um testemunho também. Testemunho de que a gente se importa com essa casa. A gente quer bem essa casa. A gente quer bem esse lugar. E esse lugar, por ser também a nossa casa, a gente cuida dele. Que os nossos dízimos e as nossas ofertas também sejam extensão da nossa generosidade, da nossa solidariedade, do nosso engajamento diante de uma comunidade que nos atravessa, diante de uma comunidade que se mantém ou se deseja manter a cada dia testemunha fiel do teu amor. Que seja isso, esse tempo, sem culpa, sem adestramento, mas na liberalidade afetuosa. Amém.
Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem trabalho de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O amor que mora dentro de um abraço é o título da minha reflexão com vocês hoje. Uma reflexão emergente, que surgiu na emergência, né? A Linai estava todo preparado para pregar hoje, e foi isso que veio ao meu coração para a gente partilhar com vocês. É dentro de uma narrativa, que muita gente, eu acho que a maioria aqui de vocês conhece, que é em cima de Lucas, capítulo 15, a história de um pai que tem 2 filhos. A gente chama de pródigo, e o outro é o que ficou, o mais velho, que ficou em casa. Mas o capítulo 15 de Lucas, ele nos traz muitas imagens interessantes, bonitas. Uma da mulher que perde a moeda, a outra é de um pastor que perde uma ovelha. E todas essas
histórias, essas parábolas, elas têm um pano de fundo. E qual é o pano de fundo? No verso 1 do capítulo 15, há um revelamento, um desvelamento que Lucas faz para a gente. Ele vai dizer que existem ali dois públicos que estão assistindo, que estão ouvindo Jesus, que é dos fariseus, desse pessoal comprometido com a lei, com a regra, com o rito, com os dogmas, com as doutrinas. E do outro lado tinha gente que era considerada desprezível, que são os publicanos, gente considerada pecadora, gente considerada que era merecedora e digna de condenação, gente que não deveria ser amada, gente que não deveria ter o valor assentado naquilo que eles são. Então, Jesus vai contar essas parábolas, e Lucas faz esse rearranjo, né, dessa narrativa, nos provocando, fazendo com que a gente olhe para essas histórias, e ele vai terminar com essa bonita narrativa. Vamos ler o texto, capítulo 15 de Lucas, dos versos 11 ao 32. Disse ainda, ou seja, né, Jesus já vem dizendo muitas coisas. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dai-me a minha parte dos bens. E o pai repartiu os bens entre os 2. Preste atenção nesse detalhe, entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e por lá esbanjou tudo quanto possuía, vivendo prodigamente. E aí, depois de gastar tudo, houve grande fome naquele país e ele começou a passar privações. Pôs-se a caminho e colou-se a um dos cidadãos daquela terra, que o mandou para os seus campos apacentar porcos. Bem queria ele saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm pão de sobra? Levantando-me, irei ter com meu pai e vou dizer-lhe. Parece uma prece bonita, né? Pai, errei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi ter com o pai. Estando ele ainda longe, o pai viu e condoeu-se. Correu e atirou-se ao pescoço dele e beijou-o. O filho disse: Pai, errei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus escravos: trazei depressa a melhor túnica e vestilha, dai-lhe um anel para o dedo e sandálias para os pés. Trazei o vitelo gordo, matai e comendo, alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos escravos, informou-se sobre o que seria aquilo. E ele disse-lhe: o teu irmão voltou, e o teu pai matou o vitelo gordo, porque o recolheu são e salvo. Ele encolerizou-se, não queria entrar. Mas o seu pai, saindo, chamou por ele. Respondendo ao pai, disse-lhe: eis que há tantos anos te sirvo como um escravo,
e nunca transgredi uma ordem tua. Maldita meritocracia. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Agora, ao chegar esse teu filho, que gastou os teus bens com prostitutas, mataste-lhe o vitelo gordo. O pai respondeu-lhe: filho, tu estás sempre comigo, e todos os meus bens são teus. Mas era forçoso que festejássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Amém. Você ora comigo? Inspira o nosso coração nesse tempo, nessa manhã, nesse domingo, para que a gente possa olhar para essa narrativa, quem sabe, há tantas matizes aqui, quem somos? O filho que foi embora, o filho que ficou em casa, ou somos a mistura de todos esses sentimentos, afetos? Mas quem sabe seja um tempo para a gente se reencontrar no amor do Pai. Que seja isso. Amém. Ao olhar para essa narrativa, a gente precisa fazer 2 exercícios. O primeiro se refere à lógica teológica. Há uma razão, há um motivo porque Lucas desenha esse texto. Eu já revelei para vocês. Ele enquadra essas circunstâncias em um compêndio de relatos e parábolas que tentam traduzir. Qual é o Deus de Jesus? Para isso, os recursos, as imagens, o repertório linguístico, gramatical é o mais simples. Percebe? Quando a gente lê o capítulo 15, a gente percebe e entende isso. Uma mulher que perde uma moeda e faz disso o sentido da sua história. Um pastor que deixa para trás todo o seu rebanho em busca de uma única ovelha. E um pai em busca dos filhos. São cenas cotidianas para encontrar alguma familiaridade, mas que nos gestos destoava de uma cultura religiosa, essa cultura religiosa que põe no rito, na liturgia, nas disciplinas espirituais, na conduta meramente religiosa e na letra da lei, todo o sentido de salvação. Essas parábolas revelam um Deus em movimento. Ele, Deus, aqui revelado nessas parábolas, é a mulher em busca da moeda que se perdeu. Ele é o pastor que não sossega enquanto a ovelha não retorna ao seu cuidado. Ele é o pai esperançoso em alerta à volta do filho que foi embora e do filho que não desejava entrar na casa para festejar a vida. Veja, Lucas descreve essas cenas a partir da boca de Jesus para demonstrar que a vida em Jesus encontra outro Deus. Não é o Deus regido pela moral da lei, mas por uma força amorosa. Não é o Deus que se realiza à medida que seus filhos e as suas filhas se tornam obcecados entre erros e acertos, entre pecados e virtudes, mas que possam retornar à vida feito um dom que se partilha e se festeja. Todos os encontros. Na mulher que perde a moeda, ela quando encontra a moeda, ela faz festa. O pastor que encontra a ovelha, ele faz festa. E aqui, nesse relato tão intenso, tão visceral, o pai faz festa. O projeto da salvação nessas narrativas não são reduzidos a uma vida além da morte.
Esse propósito é radicalmente encenado na realidade, é no instante, é em nosso presente. Somos salvos na vida, com a vida e para a vida. Por isso a teologia lucana é esse despertamento, é esse susto, é esse acontecimento, é um descolamento urgente e atual. Deus em Jesus busca a humanidade para que ela não se perca em seus próprios apetites. É a descoberta de uma relação de fé, mas é antes de fé, antes de nós termos o conhecimento da doutrina, do dogma, antes de nós entendermos os conceitos, é afeto. São afetos que não se baseiam no poder, na hierarquia, no mérito, mas apostará estranhamente na consciência sensível, na ética amorosa, no pertencimento e no desejo de fincar os pés, de enraizar-se, de fazer parte de uma comunidade, de construir outros vínculos e afetos. Essas parábolas aqui não existe um conceito doutrinário, mas é antes esse lugar que revela, desvela, mostra um Deus extremamente afetivo. Agora, a segunda referência que essa história nos traz é de suscitar a procura por uma tradução existencial. O que isso tem a ver comigo? E me permita, eu desejo construir com vocês hoje uma outra relação com essa palavra pai. Por que eu proponho isso? Entenda, muitos de nós perdemos os pais. Alguns sofreram os danos psicológicos, outros ainda mantêm um vínculo mais de dor e menos alegria. Mas inúmeros de nós também somos felizes. E provavelmente não terão problemas com essa proposta. Eu sei que ela, a imagem, a figura, é uma estrutura fundante da nossa identidade. E não sou eu que digo isso, é a partir da psicologia de Freud. E ele que nos traz isso. Mas eu quero que a gente faça esse exercício, ao ouvir essa palavra de Deus como pai, não fique a pensar necessariamente em nossos pais. Mas eu quero que você se desloque para uma experiência, para um lugar, mas sinta que é sobre todo lugar que nos devolve a sensação de sermos amados. Quando ouvimos essa palavra pai, significa isso. É esse lugar, é essa experiência que faz com que, de certa maneira, me devolve a sensação de que eu sou amado. E aí pode ser um amigo, pode ser uma comunidade de fé, pode ser um irmão, pode ser uma irmã, pode ser inclusive um lugar, sabe, uma geografia, Canoa Quebrada, Guaramiranga, esse espaço que devolve a gente a sensação de que nós somos amados. Lucas faz aqui nessa narrativa, eu diria, em todo o capítulo 15, não é meramente tentar colar nesses personagens uma grandeza moral, mas fazer deles a representação de um lugar seguro, um abrigo que estende a mão, de gente que não vai medir esforços para que o encontro com o outro seja celebração, e não mais ódio, e não mais culpa, e não deslealdade, e não mais ressentimentos. É como se Lucas tentasse dizer que não podemos desistir de encontrar esses territórios, mesmo em tempos hostis e de fragmentação, porque neles ainda exalam atenção, sensibilidade, sentido, presença, escuta, cuidado, reparação, recomeço, graça, esperança, fé, silêncio e abraço como sinônimo de amor. Percebe? Lucas faz uma descrição, essa mulher que vai ao encontro de uma moeda e faz o sentido da sua vida, é esse lugar, esse pastor que deixa tudo que tem, as 99, que parece muita coisa, que parece ser toda a sua fortuna, mas ele não quer saber disso, ele vai ao encontro daquilo, desse objeto que se perde, porque é muito precioso, é uma amizade, é alguém que precisa de atenção e de escuta. E há esse pai aqui,
querendo ser esse lugar, querendo ser essa experiência, querendo ser essa porta que se abre como esse lugar que nos devolve a vida. Por isso, crer em Deus é a minha primeira proposta. É um eterno retorno ao amor. Essa é a grande questão que o texto nos traz. A crença em Deus não se trata de buscar milagres, uma vida mágica, a resolução dos nossos problemas, ou mesmo viver uma vida espiritualizada, alicerçada nas normas, nas regras, mas um retorno constante à via do amor. Veja, os filhos estavam perdidos, os dois, ambos com um sentimento de servidão e escravizados por suas lógicas de fé. O primeiro acreditava que bastaria uma oração, a mais piedosa, e que demonstrasse profundo arrependimento para que fosse perdoado. Não na condição de filho, e sim de escravo. A tradução diz aqui jornaleiro. Ou seja, qual é a lógica de fé que ele tem aqui? É que mantém Deus longe, como um carrasco, e enxerga como alguém punitivista, e que vai aceitar apenas migalhas de afeição. Olha os versos 18 e 19 para a gente se relembrar. Levantando-me, irei ter com meu pai e vou dizer-lhe: Pai, errei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim um dos teus jornaleiros. O que se revela aqui? Revela-se uma espiritualidade perversa, que acredita mesmo que a autocomiseração o tornará apto para uma relação de fé. Percebe? Basta muita oração, basta muita sacrifício com o corpo, basta muita punição, e aí muitas sentenças sobre si. E aí o que acontece é que ele torna a oração uma ferramenta, é um dispositivo de purificação de culpa, uma culpa indevida, mas também mantém a oração como esse lugar de adoecimento existencial. Caminha em uma lente que olha a punição como essencial para a depuração dos seus pecados. Consegue se identificar isso? Consegue identificar esse caminho? Essa lógica de fé que vai habitando a gente, essa imagem que a gente vai tentando se desvencilhar e parece que a gente não dá conta e não consegue, que precisamos ser punidos para que de alguma forma os nossos pecados se tornem perdoados. Veja, esses sentimentos são de uma religiosidade tóxica, que quer tornar a gente o tempo todo inadequado, culpado, para justamente nos controlar. Gente que nunca se enxerga o suficiente, nunca se olha como bastante. Há sempre o que se perdoar, há sempre o que se desculpar, há sempre o medo de ser quem se é, e por não saber quem se é, não consegue, inclusive, deixar ser amado na sua precariedade e na sua condição. O filho mais novo até insinua saber quem se é, né? Caindo em si, mas se equivoca. Ele faz uma oração que não consegue perceber que ali, do outro lado da esquina, o amor do Pai não vai nunca considerá-lo indigno. Ele se vê afogado em suas culpas e nos seus medos. Ele se vê afogado e não consegue fazer com que o seu caminho diante desse Pai amoroso é esse lugar que me responde, não com mais dívida, não com mais culpa, não com mais medo, mas com amparo, acolhimento e a chance de recomeçar. A canção de amigo da Zélia Duncan diz assim, tem um verso que eu gosto muito de repetir, já usei muitas vezes aqui.
ser quem se é, aceitar o que não deu para ser, receita para não sofrer, não ser perfeito, mas ser você. O segundo filho, o mais velho, é a cara do ressentido. Ele não aceita o perdão que o pai oferta ao irmão. Ele resiste a entrar na festa da vida. Prefere o que? Manter-se refém da mágoa. De novo, entra em cena a desfiliação, ou seja, o sentimento de que não se é filho, logo não se é amado. A crise dele é porque ele compreendeu que o amor se anuncia como mérito, não como um ato de extravagância. Ele vive um regime de meritocracia. Há tantos anos te sirvo como escravo e nunca transgredi uma ordem tua. Ele é esse sujeito obcecado pelas normas, pelas regras, por aceitar, por acertar, que enxerga o perfeccionismo como uma qualidade, como um mecanismo que irrompe na possibilidade de experimentar afeto. Sabe, é o tipo de gente que vai numa entrevista e qual é o seu defeito? Ser perfeccionista. Ou seja, não suporta a diferença, o improviso, a graça, a alegria, o prazer, como retomada da existência. E cá entre nós, gente assim sofre. Sofre porque pode passar a vida toda em uma ilusão, tentando encaixar as pessoas em suas demandas e expectativas. Pior, acha que a vida tem que ser do seu jeito e assim pode viver muito facilmente um projeto de frustração. E aí eu acho interessante os versos 29 a 30 que diz assim: e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Agora, ao chegar esse teu filho que gastou os teus bens com prostitutas, mataste-lhe o vitelo gordo. O que é que ele está dizendo aqui? É a revelação de quem se sente vítima, porém não abre mão de destilar a sua vilania. Não basta sentir-se excluído da festa, mas é necessário dizer que quem deveria ser digno dela sou eu que preciso ter essa festa, e você não faz isso. Ou seja, se enxerga legitimado por sua vida correta e sem pecados, mas não tem a coragem de compartilhar o que já tem. Lembra que a parábola vai dizer que a herança foi dividida para os dois. E aí ele se utiliza disso, porque o irmão que foi embora, mas voltou e recebe perdão, graça, ele diz o seguinte: olha, mas aí você não me dá um cabrito para eu festejar. Ou seja, ele também está refém dessa mágoa e por isso que não consegue ter a graça de compartilhar o que tem. Ele escolhe esconder o que já tem, ao invés de transformar a sua vida em um ato de generosidade. E aí, de novo, a imagem é do pai que vai em busca de ambos os filhos para demonstrar que suas crenças estão equivocadas, seus pensamentos e conceitos estão distorcidos. O caminho que pode suscitar beleza, recomeço, renovação e cura é o amor. Acreditar nesse pai é ser devolvido ao amor, não é a piedade, a pureza, o moralismo, a meritocracia, a penitência, o autoconhecimento, as doutrinas, os dogmas, as palavras certas que salvarão. No fim das contas, o que a gente vai chamar de fé, meu irmão, minha irmã, é uma vida que nos leve a viver, não uma crença em Deus, mas uma radical entrega a esse amor. O amor não como um conceito etéreo, mas vivencial, relacional, que nos liberta da culpa, do medo e do ressentimento. E aí é por isso que talvez João, o evangelista, em uma das suas cartas vai ser radical. Olha, só existe um caminho. A gente deseja um caminho que pode nos salvar, é a gente retornar ao amor, e por isso Deus é amor. Segundo e último, o amor nos cura do único jeito que acreditamos ser quem somos.
É interessante porque para cada filho, o pai, ele trouxe uma reação. E de novo, o pai como esse território, como essa experiência, como esse lugar, como um divino, como símbolo do amor, reage de acordo com os filhos e as suas dores. Para o mais novo, há beijo, abraço, festa e celebração. Para aquele que ficou em casa, há uma memória de quem ele é. Você é irmão. Você é herdeiro de um outro destino. Então, para cada filho há uma resposta, um modo de se recolocar no mundo da afetividade, de potencializar os sentimentos e emoções, de acender a luz nas fraturas que estavam expostas para que alcance cura. O entendimento de quem são, não limitados por suas dores. O entendimento de quem são, não limitado por suas angústias. O entendimento de quem são, não limitado por seus medos. O entendimento de quem são, não limitado por suas culpas. O entendimento de quem são, não limitado por suas amarguras. Para que eles pudessem ter um pacto consigo e com a vida, para reinventar, cada um ao seu jeito, a sua jornada. De novo, o amor não pode ser e não pode se limitar a um estereótipo que nos deram, um script que tenta forjar quem somos, ou uma medida que calcula o nosso valor para que nos apresentemos como pessoas exitosas. O amor ele vai ser sempre essa dúvida diante da certeza que nos destrói, e isso a gente precisa pensar. Qual é a certeza hoje que a gente carrega, que está nos consumindo, que está nos destruindo? Essa é a pergunta que a gente às vezes esquece e que a gente precisa fazer para que a vida flua. Qual é o motivo que a gente vive para que a gente não se perca sem sentido e sem esperança? O amor é esse pertencimento, é um enraizamento vital para que possamos fluir com beleza, intensidade e criatividade. Percebe? É aqui, é corajoso. É diante do filho que está totalmente esbagaçado pelas suas decisões. E não existe como, agora sim, agora eu vou lhe punir. Não é essa imagem que Deus tem de nós. Não é conveniência com os nossos pecados, não. Mas há alguém ferido diante da estrada, e o que a gente precisa é estender a mão, não é um discurso moralista. Não é apresentar as regras, as penitências a quais ele precisa cumprir. E diante desse movimento que a gente faz também com nós mesmos, conosco, diante de uma vida que às vezes a gente vai colocando ela em cálculos. Quantas vezes eu venho para a igreja, quantos dízimos eu dou, quantas orações eu faço. O pai amoroso não trata os filhos de acordo com as expectativas que eles trazem de si. Isso é lindo, né? Isso é profundo. Percebe? Deus não está tratando eles na parábola. O pai não trata de acordo com o que eles têm acerca de si mesmo. Eles mentalizavam um modo de ser no mundo, único, absoluto, sem espaço para outra interpretação. E o pai inverte essa sensação, essa realidade. Filhos, vocês não são amados porque fizeram uma prece correta, uma promessa, um retiro do legendários, muito menos porque repetem ritos e dogmas, ou que adotaram um programa de 4 passos para o sucesso. Não se limitem às suas próprias perspectivas. Parem de acreditar nisso. Há um mundo de descoberta que vocês devem e podem vivenciar. Deixa eu mexer com vocês agora. Quantos traumas,
Quantas dores, quantas vivências, quantas memórias, quantas culpas, situações e defeitos que tentam nos definir, que tentam nos sequestrar, que tentam nos imobilizar. O amor, a partir dessa parábola, nos liberta desses empecilhos e nos diz que é necessário reviver. É necessário reencontrarmos com outra vida. Não somos apenas isso. Você não é apenas o pecado. Você não é apenas o erro. Você não é apenas o vacilo. É esse amor que cabe dentro de um abraço, que nos propõe e nos convida. Vem para a festa. Vem para a vida. Para que possamos assumir nosso destino, nossa trajetória, nossa história com coragem. Nós não podemos sim nos sentir reféns de tudo isso, mas essa experiência do amor como esse lugar, diz assim para a gente: desconfie dessa verdade. Desconfie. Você fica acreditando que é só assim que você consegue viver. E esse só assim, da maneira a qual você vive, te produz mais culpa, ressentimento e mágoa do que uma vida leve. Que tal ouvir a voz do amor? Há um outro caminho para você. Há uma janela que se abre para inspirar e te libertar e dizer: você é livre. Livre para amar. Liberdade como esse sentido de que agora eu sou responsável pela minha vida e com coragem vou fazê-la dela uma obra de arte. Anna Sui, que é uma psicanalista e escritora que eu adoro, eu termino com a frase dela. Ela diz assim: quem sou eu para além do que já sei? É a pergunta que nos fazemos à vida. É também a pergunta que fazemos à pessoa do nosso amor. E a pessoa do nosso amor tende a ser aquela que nos dá alguma pista de que tem alguma resposta. A pessoa do nosso amor pode ser Deus. A pessoa do nosso amor pode ser alguém que te enxerga além dos limites que você se impôs e que estende uma mesa de comunhão para você, para que você encontre perdão, reinvenção, ressignificação dos teus afetos. Você não precisa viver a vida toda assombrada por aquilo que tentaram te definir, por aquilo que tentaram estruturar aquilo que você é. O amor diz assim: tenha coragem de sair do ressentimento, tenha coragem de sair da posição de vítima, tenha a coragem de fazer com que o teu destino seja domado pelas tuas mãos, e você vai dizer assim: essa realidade é dura, é difícil, mas eu posso construir uma vida cheia de afeto. Você quer ficar em pé comigo? Eu pedi uma canção aqui como forma de oração para a gente terminar esse momento. Eu gosto muito dessa narrativa do capítulo 15 de Lucas, porque ela traz muitas matizes do nosso
coração. Uma hora nós somos essa moeda perdida. Uma hora nós nos sentimos ovelhas perdidas, filhos perdidos. Em outro momento nós nos sentimos como esse filho mais velho que ficou em casa, carrancudo, magoado, ressentido, culpando todo mundo por aquilo que a gente se tornou. Mas o convite hoje é a gente encontrar uma memória que desperte e suscite em nós esse lugar, essa experiência, que faz com que a gente diz assim, eu me sinto amado, porque há um olhar que me abraça. Eu me sinto amado, porque há alguém que aposta em mim, acredita em mim. Eu me sinto amado porque há uma comunidade de fé que me aceita, com todas as minhas contradições. Eu me sinto amado porque Deus em Jesus se revela como esse lugar, como esse Pai que me acolhe e diz para mim, coragem, vamos reinventar a nossa vida, o nosso destino. Faça dessa canção sua oração. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Pro mais velho, pro mais novo, pra alguém apaixonado, alguém medroso. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Solidário pro carente, dentro de um abraço é sempre quente. Tudo que a gente sofre no abraço se dissolve. Tudo que se espera ou sonha no abraço a gente encontra. No silêncio que se faz o amor descompromisso. Oh baby, 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 dentro de um abraço tudo mais já está dito. O melhor lugar do mundo é aqui, é dentro de um abraço. E por aqui não mais se ouve o tic-tac dos relógios. Se faltar a luz fica tudo mais melhor. O rosto com o peito dos amassos, os corações batendo junto em tudo que a gente sofre no abraço se dissolve. Tudo que se espera ou sonha no abraço a gente encontra. Tudo que a gente sofre no abraço se dissolve. Tudo que se espera ou sonha no abraço a gente encontra. Amém. Queria chamar aqui o meu amigo queridíssimo, pastor Otacílio, para orar pela gente. Veio junto aí com a Salete também nos prestigiar. O pastor Otacílio é o pastor presidente da convenção da Igreja Bethesda.
ora pela gente e abençoa a gente. Eu sei que ele está triste porque fizeram coisas horríveis ontem com o leão dele. É verdade, é verdade. Alegria muito grande estar aqui com vocês. Ouvir louvores maravilhosos, louvar junto com vocês, ouvir a palavra, né? A gente vive num mundo tão corrido, né? Quem foi ontem? Paulinho da Viola? Foi? Paulinho da Viola, você não me chamou, rapaz. Pois não é. E o Paulinho da Viola tem uma canção que fala da pressa, né? Quando ele encontra com um amigo no sinal, aí faz aquele diálogo, né? Devagarinho. E dentro de um abraço, a gente precisa ter calma, né? Dentro de um abraço de verdade, a gente precisa se reorganizar, dar tempo para si mesmo. Eu acho que um abraço é um pedaço da eternidade. Eu acredito que quando a gente ressuscitar, vai ressuscitar em Deus. Eu não sei, né, como é isso, mas é uma espécie de abraço em Deus, sabe? Ou uma espécie de abraço de Deus em nós. Então, essas coisas a gente precisa ter calma para pensar, para refletir, para organizar dentro do nosso coração. Tem coisa mais bonita do que você receber um abraço de Deus. Coisa mais maravilhosa para um ser humano do que ser abraçado por Deus. E esse abraço começa aqui, quando a gente abraça uns aos outros. Amém. Queria orar por vocês, por mim, por nós. O mundo ficou mais pobre com a perda do Papa Francisco, né? Não é da nossa tradição religiosa, mas é da tradição cristã, da qual nós estamos conectados, né? Perdemos um grande irmão, mais irmão do que muitos que se dizem, Papa Francisco, um homem do abraço ao mais carente, ao mais pobre, ao mais necessitado, ao mais marginalizado, ao mais distante na fronteira das últimas fronteiras. Senhor, obrigado, Jesus, Ruá Divina, Espírito Santo de Deus, por essa manhã maravilhosa aqui com teus filhos, tuas filhas, nessa celebração, Senhor. Que a gente possa levar daqui, ó Deus, o sabor, o sentir do abraço, do teu abraço, Senhor, desse abraço de amor incondicional, desse amor que não pede de nós nenhum mérito, desse amor que é gracioso, acolhedor, infinito. Nós estamos, saibamos ou não, dentro do teu abraço, desse abraço interminável, desse abraço acolhedor, desse abraço multicósmico, universal. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos um contigo, nós somos um com o universo, nós somos um como povo de Deus.
Abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs aqui. Vê a dor e a ferida de cada um, e eu te peço que o teu abraço possa curar essa dor, essa ferida, esse sofrimento. Eu te peço que o Senhor estenda a tua mão sobre o Elienay, teu filho, Senhor, e que o Senhor o ajude a superar e a vencer, ó Deus, essa luta contra essa infecção. Ajuda teu filho, eu te peço em nome de Jesus. Dá-nos uma semana bonita, que a gente possa ter olhos para te ver no caminho, no nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, mãe, pai, irmão e amigo, que a multiforme graça do Senhor Jesus, que se manifesta das mais variadas formas e diversidade, que as consolações, as esperanças, as alegrias do Espírito Santo possam inundar o coração da igreja do Senhor que se reúne aqui e da igreja do Senhor que se reúne em todo o planeta. E o povo de Deus diz: Amém. Deus abençoe. Boa semana, pessoal.